Now, what we want to look at now in our last few minutes together will be the letter of James. O que nós queremos orar nesta noite, nesses nossos últimos momentos juntos nessa conferência, é a carta a Tiago. So open your Bibles to the book of James. Então abram a sua Bíblia na carta de Tiago. Now I'm curious, how many of you have preached on James in the last few years, recently? Stand up if you've preached on James in Se the last você few years. pregou em Tiago nos últimos anos, por favor, fique em pé. Just stay standing for a moment. I want to see how many people we've got Eu around. quero só ter uma ideia. You're kidding. Não brinca. Wow. All right, great. Please be seated. Podem se assentar, obrigado. Yeah, I don't think I need to give this message. Eu acho que eu não preciso pregar a mensagem, eu vou para casa. I mean, if they've all preached on James recently. Se todos vocês pregarem Tiago recentemente, Let me tell you what I think the little letter of James is basically saying. quero dizer para vocês o que eu penso que essa pequena carta de Tiago, no básico, está dizendo. In the first 18 verses, James seems to be saying that trials aren't all bad. E nos primeiros 18 versículos parece que Tiago está dizendo: as provações não são todas ruins. There's actually quite a bit of good that God intends to accomplish through our trials. Existe muita coisa boa que Deus quer realizar através das nossas provações. And then in chapter 1, verse 19 through the end of chapter 2, E aí a partir do versículo 19 do capítulo 1 até o final do 2, James is showing what true faith in God looks like. e aí ele começa a demonstrar qual é a aparência da verdadeira fé em Deus. And this may seem a little unrelated to what he talked about in chapter 1 earlier, about trials. E isso pode parecer um tanto desconexo daquilo que ele tratou no capítulo 1, as provações. But actually then in chapters 3 to 5, he brings these two themes together quite powerfully. Mas nos capítulos 3 a 5, ele traz esses dois temas e ele os funde de uma maneira muito portentosa. When he says, right then, so if your faith is real, Quando ele diz, se a sua fé é verdadeira, you need to love God by loving those you find very difficult to love. você precisa amar a Deus através do amar pessoas que você vê que são difíceis de serem amadas. Your real faith must show itself in your relationships and in your church. A sua verdadeira fé precisa se mostrar nos verdadeiros relacionamentos que você tem na sua vida, especialmente na igreja. What I want us to zero in together, or in on in this time together, is that second section. O que eu gostaria que nós focássemos atenção agora é nessa segunda parte que eu mencionei. Chapter 1, verse 19 through the end of chapter 2. Através dos versículos 19 do capítulo 1 até o final do capítulo 2. To ask and answer the question, what is faith? Para nós respondermos a pergunta, o que é fé? And you'll see first there in chapter 1, the second half, verses 19 to 27, James tells us positively that accepting the word means doing it. E nos versículos 19 a 27 do capítulo 1, Tiago nos diz de uma forma bem positiva que nós aceitarmos a palavra significa cumpri-la. And then in the first half of chapter 2, verses 1 to 13, he gives us an example of this. E aí, na primeira parte do capítulo 2, de 1 a 13, ele nos dá um exemplo disso. And then finally, in the second half of chapter 2, he refines his point, speaking of faith negatively, saying that not doing really means not believing. E aí ele refina esse assunto do que é fé, dos versículos 14 a 19, dos versículos 14 em diante, mostrando para nós que não fazer significa não ter fé. So his first point here in chapter 1 is very straightforward. Então, o primeiro ponto dele é muito claro, muito direto. Positively, accepting the word means doing it. No sentido positivo, aceitar a palavra implica em cumpri-la. So look at chapter 1 and let's look at verses 19 to 27. Vamos ler os versículos 19 a 27 do capítulo 1. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma.
Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com Deus, nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. So we see in verse 21 that we're to accept the word. Então, no versículo 21, nós devemos aceitar a palavra. And then in verses 22 to 25, we see that means that we're to do it. Então, acolher a palavra significa, versículos 22 a 25, praticá-la. Really, what he's saying in verse 21 is simply the message we hear again and again, that we're to repent and believe. E o que ele diz no versículo 21, a mensagem que nós ouvimos reiteradas vezes, que nós temos que nos arrepender e crer. Get rid of the moral filth, that's repent. Livre-se da impureza, versículo 1, isso é o arrependimento. And then humbly accept the word, which is believe. E aí, humildemente, aceitar a palavra, acolher a palavra, o que é crer. Martin Luther, in his lecture on the Romans, said about humility, he said, only a humble man can receive the word of God. Martinho Lutero, escrevendo em Romanos, ele comenta que apenas um homem humilde aceita a palavra de Deus. And James gives two warnings here about what it means to accept the word or to have faith. E Tiago nos dá dois alertas aqui do que significa acolher a palavra, ter fé. Look again in verses 22 to 24. Novamente, versículos 22 a 24. He tells us there that hearing without doing is confusing. Ele diz que o ouvir sem o praticar é algo confuso. Hearing without doing may be even self-deceiving. E o ouvir e o não praticar pode ser algo até que gera auto-engano. In fact, it's downright dangerous. Aliás, é muito perigoso. And he says that this is the danger that we need to admit and acknowledge. E ele diz que esse é o perigo que nós precisamos reconhecer, precisamos admitir que existe. You realize I can't finally tell the effect of the word by how you respond while I'm preaching. Vocês reconhecem que eu não posso avaliar o impacto da palavra pela forma que vocês reagem enquanto eu estou pregando. In my church in Washington, people will come out after a service and shake my hand and thank me for the sermon. Na minha igreja em Washington, as pessoas ao final do culto me cumprimentam à saída e apertam a mão e agradecem pela mensagem. But friends, the effectiveness of the word is seen not by the expression as you listen, but by your life through the week as you live. Mas a verdadeira utilidade da palavra, o quanto ela foi acolhida, não é visto naquela hora, num simples agradecer no domingo, mas sim como ela é vivida durante a semana. According to James, accepting the word means doing it. De acordo com Tiago, acolher a palavra significa praticá-la. And that's why he goes on in chapter 2 and gives this specific example in the first half of chapter 2. E é por isso que na primeira metade do capítulo 2 ele nos dá exemplos disso. I'm going to read the first 13 verses. Os primeiros 13 versículos do capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos e em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam?
Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ou se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. So James applies this truth about hearing means doing specifically to the sin of favoritism. Então Tiago aplica essa ideia de que o ter fé significa vivenciá-la, particularmente nesse pecado de favoritismo. Which means, of course, treating people differently according to external differences. Ou seja, tratar pessoas diferentemente de acordo com diferenças exteriores. So this was an example for them of hearing the word of love and now needing to live that out. Então isso para eles era um exemplo de ouvirem essa palavra de amor e agora terem que obedecer, pôr em prática essa palavra de amor. Here in verse 8, James quotes the word to the people. Então, no versículo 8, Tiago cita as escrituras para o povo. He quotes Leviticus 19:18. Ele cita Levítico 19:18. Love your neighbor as yourself. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Now it is good that they have heard that word and that they know that part of God's word. É bom que eles tenham ouvido essa palavra, essa parte da palavra de Deus e que eles a conheçam. It's commendable that they've listened to it. É digno de elogios o fato deles terem dado ouvidos a isso. It's commendable that they accept it as the word of God. É digno de elogios que eles a tenham aceitado como palavra de Deus. But in order to really accept it, as James has been talking about, this word was to be obeyed. Mas para que eles dessem mostras claras de real aceitação dessa palavra, essa palavra tinha que ser obedecida. This royal law, as James calls it here, makes no sense being heard but not obeyed. Essa lei régia de que fala Tiago, não faz sentido ela ser ouvida, mas não ser praticada. Especially in this case. Especialmente nesse caso. It's a word about loving, after all. É uma palavra sobre o amar, afinal de contas. What could they mean if they say they accept this word and then they don't live in love? O que eles estariam querendo dizer? Que eles aceitam essa palavra, mas eles não estão vivenciando isso em amor. You see up in verse 1, James especially emphasizes this. No versículo 1, Tiago especialmente enfatiza isso. He says, especially as believers in our glorious Lord Jesus Christ. Quando ele enfatiza que são meus irmãos no Senhor Jesus Cristo. Of all people, they should know better than to show favoritism. De todas as pessoas, esses deveriam saber que não devem mostrar favoritismo They para should outros. live better than to show respect for people based upon externals like wealth. Eles deveriam viver uma vida que está acima do respeitar os outros por causa de aparência exterior, como por exemplo riquezas. Because as believers in the Lord Jesus Christ, Porque como crentes no Senhor Jesus Cristo, they knew that God had not treated them that way. eles sabiam que Deus não os havia tratado dessa forma. He didn't ask them to fill out any forms about their finances before they could come into the kingdom. Ele não pediu que eles preenchessem alguma ficha cadastral sobre a situação financeira deles para serem aceitos no reino. So what were they doing now, treating each other like this? Então por que eles agora estavam se tratando dessa forma? Now, James presents no objection to being kind and welcoming either rich people or poor people.
Tiago não apresenta nenhuma objeção de você tratar bem qualquer pessoa, seja rico, seja pobre. He's not calling the Christians to be rude to the rich man when he visits. Ele não está dizendo para os crentes para tratarem com rudeza o rico que chega ali no meio deles. But he is clearly saying that discriminating between people on the basis of merely such earthly characteristics is wrong for a Christian. Mas ele está dizendo que para o crente discriminar pessoas basicamente em cima de coisas exteriores como essa aparência de riqueza, isso é terrível. It is inappropriate for us to judge people made in the image of God on the basis of passing differences. É inapropriado nós julgarmos pessoas que foram feitas à imagem de Deus com base em coisas de aparência que são passageiras. Even their glory is like the petals of a flower that will fall off. Até mesmo a glória deles é semelhante às pétalas de uma flor que vai caindo. If they were going to be doing that, how would they treat the Lord Jesus himself if he had visited their church? Se eles estavam agindo assim com seus irmãos em Cristo, como é que eles agiriam se Jesus visitasse a igreja deles? This one who had no place to lay his head. Aquele que não tinha lugar para deitar a cabeça. Friend, we have to learn that if we will hear God's word, we must follow through and obey it. Nós precisamos aprender isso firmemente, que se nós vamos ser fiéis à palavra de Deus, nós precisamos ouvi-la e acolhê-la no sentido de realmente praticá-la. Or else we have to begin wondering what we mean when we say we believe it. Caso contrário, nós temos que começar a nos perguntar e responder a pergunta: o que é que eu quero dizer quando eu digo que eu creio na palavra? You understand his reasoning here in verses 10 and 11. Vamos procurar entender a maneira de ele raciocinar nos versículos 10 e 11. He's saying that if you break one of these laws, you have become a lawbreaker. Ele diz que se você viola uma dessas leis, você se tornou um violador da lei. And we sometimes illustrate this in our sermons by saying that God's law is like a chain, and if you break one link in the chain, the whole chain is broken. E nós às vezes ilustramos isso nos nossos sermões, que a lei de Deus é como que uma corrente com vários elos, e se um desses elos é partido, nós quebramos a corrente. And that's true, E isso é verdade. but that's not exactly how James is arguing here. Mas esse não é exatamente o argumento de Tiago aqui. No, look again at verse 10. Vejam novamente o versículo 10. For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. And then here's his argument in verse 11. Agora veja o argumento dele no versículo 11. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. You see that the similarity is he who said. It's the same one who said both laws. A similaridade aqui está em quem disse, tanto não adulterarás como não matarás. É a mesma pessoa, é Deus. This gets back to a theme you've heard throughout these messages this week. Isso nos traz de volta a um tema que vocês ouviram em quase todas as mensagens. Sin is most fundamentally not on the horizontal level, although that's true and real. O pecado não ocorre basicamente no nível horizontal, embora ele também ocorra nesse âmbito. Sin is most fundamentally against God. O pecado, ele é fundamentalmente algo cometido contra Deus. So if I do commit murder or do commit adultery, I have certainly become a lawbreaker. Então, se eu matar ou se eu adulterar, eu me tornei um transgressor da lei. And what that means is I've not only harmed someone made in the image of God, O que significa que eu não apenas causei dano a alguém feito à imagem de Deus, but by not obeying God's word, I have opposed God himself. mas por não obedecer à lei de Deus, eu me opus ao próprio Deus. I have become a lawbreaker. Eu me tornei um transgressor da lei. So if we say we accept the Bible as God's word, we have no right to pick and choose which parts we will obey. Se nós dizemos que nós cremos na palavra de Deus, na Bíblia como palavra de Deus, nós não temos o direito de escolher o que obedeceremos e o que não obedeceremos. We must give ourselves to understand all of it. Nós devemos nos entregar a compreender toda a palavra de Deus, As God's own words to us. como as próprias palavras de Deus a nós. And we must give ourselves
to live in obedience to it. E nós temos que nos entregar a uma vida em obediência a essa palavra. As we realize that we're living in obedience to God. E à medida que nós percebemos que estamos vivendo em obediência a Deus. And just to make this as clear as possible, E James speaks of faith negatively. E para deixar isso mais claro ainda, Tiago agora começa a falar da fé negativamente. In the second half of chapter 2, he says that not doing means not believing. Então, nessa segunda metade do capítulo, ele diz: o não fazer equivale a não crer. Versículos 14 a 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Now what James is really doing is saying again what he said in the second half of chapter 1. O que Tiago está fazendo, de fato, é repetir o que ele falou na segunda metade do capítulo 1. Only he's putting an even finer point on it. Mas ele está dando uma afinada naquilo que ele diz. He's addressing those who claim to believe but aren't showing it by their deeds. Ele está chamando atenção àqueles que dizem crer, mas cujos atos não demonstram isso. So this is not fundamentally written for you to take it and show it to a non-Christian friend about how to believe. Isso aqui não foi escrito para você mostrar para um amigo não crente seu como ele pode crer. No, this is written to those who claim to believe. Isso foi escrito para aqueles que reivindicam crer. Chapter 2 verse 1, as believers in our glorious Lord Jesus Christ. Como ele diz no versículo 1 do capítulo 2, meus irmãos. Or here in verse 14 he says of those who claim to have faith. Ele repete, meus irmãos, ele diz aqueles que reivindicam ter fé. James is writing them to this so that they will understand what are counterfeits of the faith. Tiago está escrevendo isso dessa forma para que eles entendam quais são as falsificações da fé. He's warning them about faith that is dead or faith that is useless. Ele está alertando a eles a respeito de fé que é morta, fé que é inútil. And to prove his point, he gives 3 examples. E para provar o seu ponto, ele dá 3 exemplos. He shows us 3 examples of the relationship between believing and doing. Ele nos mostra 3 relacionamentos entre o crer e o observar. Look at verse 19. Versículo 19. See, on the one hand, you have here the kind of knowing that some people claim to be doing, where they heard but then didn't do. Então aqui nós temos aquele ouvir que alguns reivindicam ter ouvido, mas não demonstram fazer nada. Yeah, and he's saying that kind of faith is known in the Bible. Ele diz, esse tipo de fé é conhecido na Bíblia. Yeah, it's the faith that the demons have. É a fé que os demônios têm. Do they believe that there is one God? Eles creem que existe um só Deus? Well, yes, they do. Sim, senhor. I mean, do they really believe it? Eles creem de fato? Well, yes, they shudder. Sim, eles tremem. But
but they don't believe it in the sense that James is commending as saving faith. Mas eles não creem no sentido de que Tiago está tentando mostrar para eles que é fé que salva. Their faith is the kind of invisible faith. Eles têm uma espécie de fé invisível. An example of the faith that doesn't work itself out in life, that is in reality dead. É uma fé que não se traduz em vida, ela na realidade é morta. On the other hand, James presents examples positively. Por outro lado, Tiago apresenta exemplos positivos. And very wisely, he goes to the very man that we've thought of in Romans chapter 4. E de maneira muito sábia, ele vai exatamente para aquele homem descrito em Romanos 4. Who is rightly presented as the example showing us that we are saved by faith before we've done any works of righteousness. Que é o melhor exemplo que nós temos de que nós somos salvos, colocando a nossa fé antes que tivermos oportunidade de exercitar alguma coisa para provar essa fé. James goes to Abraham. Ele vai para Abraão. He goes to the very paragon of faith in the Old Testament. Ele vai para aquele que é modelo de fé no Antigo Testamento. And he makes his point from Abraham's life. E ele faz o seu ponto, ele deixa claro o que ele quer dizer a partir de Abraão. Abraham's actions showed not merely obedience, but faith. As obras a vida de Abraão não mostrou apenas Faith. Showed not merely obedience, but okay. faith. Não mostrou apenas obediência, exibiu fé. Yes, Abraham did the correct things, Sim, Abraão fez as coisas but corretas. those correct things he did were evidence of the faith that he had. Mas essas coisas corretas que ele fez eram evidência da fé que ele já havia tido. He really believed what God had said to him. Ele realmente creu no que Deus havia dito a ele. How could you tell? Como é que nós podemos saber disso? Because he put one foot in front of another to leave Ur of the Chaldees. Porque ele colocou um pé após o outro até sair de Ur dos Caldeus como Deus ordenou. Because he took that dear son of his. Porque ele pegou aquele querido e único filho dele He took Isaac even to the point of being willing to sacrifice him. e levou-o ao ponto de estar disposto a sacrificá-lo. So are you saying Abraham was saved on the basis of what he did? Então aí você pode dizer, não, mas Abraão foi salvo com base no que ele fez. No, not at all. Não, de forma alguma. But what he did showed that he really believed God's word. Mas o que ele fez realmente mostrava que ele cria de fato na palavra de Deus. And then just to drive his point home, E para que ele realmente chegue ao fim da prova do seu in ponto, verses 25 and 26, versículos 25 e 26, James goes to the opposite end of the redeemed in the Old Testament. ele vai para o outro lado do espectro dos redimidos do And Antigo Testamento. shows that even the most unlikely of the faithful, the prostitute Rahab, E ele mostra até a pessoa mais incomum de se ter como exemplo de fé, a prostituta Raabe. she showed her faith not simply by what she knew or said, but by what she did. Ela mostrou a sua fé não apenas pelo que ela conhecia, pelo que ela sabia, mas pelo que ela fez. Faith shows itself by what we do. A fé se demonstra por aquilo que fazemos. An illustration I've heard used several times before might help us at this point. Uma ilustração que eu tenho ouvido muito pode nos ajudar bem aqui. When those glass-sided skyscrapers first were being built in the middle of the 20th century, Quando aqueles arranha-céus que tinham a frente de vidro começaram a ser construídos no meio do século XX, the story is told of this one nervous office where the people with their desks next to the glass kept moving them away from the glass. conta-se a história de pessoas que estavam nesses escritórios e cujas mesas ficavam próximas desses vidros e elas nervosas afastavam as suas escrivaninhas desses vidros. They couldn't fathom being 20 or 30 floors above the ground and seeing it all with nothing but glass there. Elas não conseguiam lidar com o fato de que elas estavam 15, 20 andares acima do solo e tudo que havia entre elas e esse solo era vidro apenas. They felt unsafe. Elas se sentiam inseguras. And so the work in the office was being disturbed. Então o trabalho no escritório começava a ser perturbado e atrapalhado. The person who was in charge of the office tried to explain, but to no avail. O gerente do escritório tentou explicar para elas que era seguro, mas não adiantava nada. So he called the building manager to come up and explain to them how safe it was. Então ele chamou o gerente do prédio, o zelador, o chefe, para explicar para eles.
The people weren't persuaded. Mas ninguém se deixou persuadir. Finally, they got in the structural engineer who helped design these glass walls. Finalmente, eles chamaram o engenheiro estrutural que desenhou tudo isso aqui para que ele explicasse como funcionava aquelas paredes de vidro. He drew graphs and lots of numbers and explained force. Ele fez gráficos e fórmulas e explicou a força, a resistência, How you could stand elephants on these windows and they wouldn't break. como se poderia colocar um elefante em cima desse vidro e ele não quebraria. But he could tell people were still nervous and didn't believe him. Mas ele ainda podia ver que as pessoas estavam absolutamente medrosas e não criam nele. So finally he said, all right, just move apart for a moment. Ele disse, tudo bem, saiam da minha frente por um instante. And he turned to walk out the door. E ele se voltou como se fosse sair pela porta. And then when he got about to the door, he turned around and he ran right toward the glass windows. Quando ele chegou perto da porta, ele saiu numa disparada rumo àquela janela. And he hit the glass wall with all of the force of his body. E ele se jogou contra aquele vidro com toda a sua força. And he bounced back. E ele caiu de volta para trás. And then everyone understood. Aí todo mundo entendeu. Then they could see, oh, Aí eles disseram, They could see that they really could put their whole force of their weight against this, and it was really true. It would be Eles fine. perceberam que mesmo colocando toda a sua força contra aquele vidro, ele não quebraria. And so they moved their desks back over near the glass walls. Então eles voltaram com as suas mesas e escrivaninhas para perto daquelas muralhas de vidro And work got back to normal. e voltaram a trabalhar normalmente. I have no idea if that story is true. Eu não tenho a mínima ideia se essa história é verdadeira, But I know what it illustrates is true. mas eu sei que o que ela ilustra é verdadeiro. And that is exactly what James is talking about É here. exatamente isso que Tiago está falando aqui. You're not saved by works. Você não é salvo por obras. You're saved by faith alone in Christ alone. Você é salvo por fé somente em Cristo somente. But that faith will never be alone. Mas essa fé jamais estará sozinha. James is saying here that true saving faith is always accompanied by the works that show you believe God. Ele diz que a fé salvadora estará sempre acompanhada por aquelas obras que mostram claramente que somos salvos. Friends, do not rely on an empty assertion that you believe. Por favor, meu querido, não dependa de uma afirmação vazia de que você crê. Really believe in Christ. Believe in this gospel. Realmente creia em Cristo, creia neste evangelho. And know that if you do, your life will be different. E saiba que se você realmente crê de fato, a sua vida será diferente. Perfect in this world? No. Perfeita nesse mundo? De jeito nenhum. But genuinely different? Yes. Mas genuinamente diferente das demais, sim. Oh, friends, be careful of invisible faith. Queridos, cuidado com a fé invisível. The faith that we are called to have, the belief that we are called to have, A fé que nós somos chamados a ter, a crença que somos chamados a ter, means acting. significa agirmos. It calls us to do what we're called to do. Ela nos chama a fazer aquilo que fomos chamados a fazer. And if we really believe, E se realmente crermos, we will do. nós o faremos. Real faith A verdadeira fé is visible. é visível. And that's why you want to be in a healthy church. E é por isso que você quer estar numa igreja sadia. But that would be another series of talks. Mas essa seria uma outra série de mensagens. So let's pray. Vamos orar. Lord God, we pray that you would help us not to misunderstand this wonderful truth of justification by faith alone. Pai, nós pedimos que tu nos ajudes a não entender errado essa tremenda verdade da justificação pela fé somente. Give us true and saving faith in Christ. Dá-nos a verdadeira fé salvadora em Cristo. And give us the lives of love and trust in you that show it. E dá-nos vida que mostre uma confiança e um amor pelo Senhor que seja visível para todos. We ask in Jesus' name. Nós pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém.